Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu quero comentar sobre o Campeonato Brasileiro de 2024, que está marcado para começar no dia 13 de abril. Então faltando aí praticamente pouco mais que um mês aí para começar o campeonato. E aí a CBF fez um congresso, um conselho técnico ali, uma reunião técnica ali, para amarrar, vamos dizer assim, os ajustes finais ali, algumas mudanças aí nesse campeonato de 2024. Vamos tentar conversar um pouquinho aqui sobre essas mudanças aí que a gente vai ter nesse campeonato aí desse ano. Bom, então nessa reunião aí contou com membros ali da CBF. Uma novidade foi a participação online dos capitães, Então os capitães ali das equipes da Série A participaram, das 20 equipes, onde a CBF, eu não sei se eles discutiram ou se eles só anunciaram, mas a gente tem aí algumas mudanças, Bom, então vou começar falando aqui do troféu Roberto Dinamite. Então, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele vai ter ali, vai ganhar um troféu, com esse título, o troféu Roberto Dinamite. Para quem não conhece, o Roberto Dinamite foi um jogador lendário, do Vasco da Gama, o maior goleador do Campeonato Brasileiro. Ele foi artilheiro do Brasileirão, acho que mais de uma vez, No total ele marcou acho que marcou 190 gols, Foi o maior artilheiro da história do campeonato, O Dinamite jogou ali na década de 80 no Vasco, Realmente era um jogador lendário. Depois ele também chegou a ser presidente do Vasco, Então é uma bela homenagem aí, ao Roberto Dinamite, que foi com certeza um ícone aí do time do Vasco da Gama, do futebol brasileiro, E o maior artilheiro da história aí dos campeonatos brasileiros, Bem, outra mudança aí que a gente teve também, que eu acho que é uma mudança importante, é em relação às datas FIFA, Então, quando tiver uma data FIFA e também tiver jogos da seleção, não vão ter jogos do Campeonato Brasileiro. Isso era uma reclamação dos clubes aí, sempre há muito tempo aí tem essa reclamação, e realmente era uma questão absurda, Às vezes aqui até parecia que, vamos dizer, estava lá disputando Flamengo e Palmeiras lá em cima, o título, e aí convocava um jogador do Flamengo, E aí o Palmeiras se beneficiava disso, ou vice-versa, Eu estou dando um exemplo aqui desses dois clubes aqui, porque é os que estão mais em voga agora, mas isso aí já aconteceu em outros momentos do Campeonato Brasileiro com várias equipes, Então, às vezes, aquela equipe é, entre aspas, ali, prejudicada, realmente prejudicada de fato, por ter ali um jogador na seleção brasileira, Então, isso aí, pelo que me parece, vai acabar, Era até uma discussão que citava-se durante a Copa América, ia parar o Brasileirão ou não. A princípio não ia parar, e parece que agora vai parar, Porque quando tiver jogos aí da seleção brasileira, não vão ter jogos do Campeonato Brasileiro. Então isso eu acho que é uma mudança positiva aí para o futebol brasileiro, Preserva bastante aí as equipes que vão ceder aí para a seleção brasileira os jogadores. Bom, e por último aqui, a mudança mais, vamos dizer que deu mais polêmica, mais substancial, vamos dizer assim, é a questão dos jogadores estrangeiros, A gente tem acompanhado aí no futebol brasileiro, a cada ano que passa tem mais jogadores estrangeiros aqui, e jogadores estrangeiros que são protagonistas, Sempre tiveram jogadores jogando aqui no Brasil de fora, do Brasil e tal, mas eram muito poucos, muito pontuais ali, muito poucos jogadores estrangeiros, Se a gente for pegar a história do Campeonato Brasileiro, e desde 1971, recentemente que a gente tem visto aumentar aí, significativamente o número de estrangeiros, Então a gente vê aí no time do Flamengo mesmo, tem uma Arrascaeta, Então várias equipes têm ali como jogador principal estrangeiros, No Palmeiras tem o zagueiro lá que é paraguaio, no time do Inter, tem o Valencia.
Enfim, várias equipes têm jogadores estrangeiros. E a questão econômica mesmo, né, do Brasil ser um mercado onde se tem maiores salários, onde o futebol movimenta mais dinheiro do que nos países aí vizinhos aqui do Brasil, né, principalmente aí Argentina e Uruguai, que eu acredito que são os países que mais cedem jogadores aqui para o Brasil. A gente vê que é um atrativo muito grande se trazer jogador desses países, né? Eu posso pegar o exemplo do América, né, que trouxe o Mastriani lá do Uruguai, né? Era um jogador que desconhecido aqui no futebol brasileiro, excelente jogador, né? Então o América trouxe o jogador e esse jogador foi vendido, né? E isso acontece constantemente, né? A gente vê vários ótimos jogadores aí chegando aqui no Brasil. A gente pega aí o Fluminense, a gente tem o Germán Cano, que é um jogador que nem se é citado, cogitado, ele está na seleção argentina e ele é aqui no Brasil um excelente jogador, protagonista no Fluminense. Pois bem, o que se podia fazer era ter 7 jogadores ali na súmula, né? Não num elenco inscrito no Campeonato Brasileiro. Isso aí eu acredito que, eu não sei falar assim o número certo, mas eu acho que não tem um limite, né? Mas na súmula do jogo, né, aqueles jogadores entre os titulares e reservas poderia ser 7 jogadores. Então, com essa mudança, passou para 9 jogadores, né? Então aumentou aí em 2 jogadores. Então, quer dizer, a gente pode chegar em algum momento da gente ver dentro de campo 9 jogadores estrangeiros jogando, né? Que é realmente muita coisa. Se a gente for ver numa tendência mundial aí, né, a gente pegar aí campeonato espanhol, campeonato inglês, Premier League, a gente vê o Manchester City jogando, às vezes você não tem ali praticamente nenhum jogador inglês, né? Inclusive o técnico, ninguém é inglês. Mas é a realidade do futebol, né? Como hoje tem se desenhado, né? A gente pega essas equipes aí da Europa, são verdadeiras seleções, né? Seleções transcontinentais, né? De jogadores de vários países. Então isso aqui no Brasil também está tomando força, isso aí, a questão dos jogadores estrangeiros, é uma tendência, a tendência é que isso aumente ainda com esse número, né? E isso é um reflexo também do nosso futebol, né? Como o nosso futebol tem caído, né? O Brasil que outrora era fornecedor de jogadores, né? Quando se pensava em um bom jogador, um jogador que sabia fazer algo diferenciado, pensava-se em jogador brasileiro, né? Principalmente na Europa. E hoje a gente tem essa necessidade de importar jogadores. Bom, então era isso, as principais mudanças aí para o Campeonato Brasileiro de 2024, né? Expectativa grande aí para começar o Campeonato Brasileiro, né? Terminar os estaduais, né? Que no final das contas não passa de uma pré-temporada longa, né? Assim, a gente vê que realmente a coisa vai começar a acontecer agora no Campeonato Brasileiro, que a gente vai ver se os times realmente vão dar certo aí no ano de 2024. Então é isso aí, deixe aqui nos comentários se você gostou dessas mudanças, se você acha que esses jogadores estrangeiros são importantes aqui no Brasil e aumentar o número deles é algo bom ou ruim para o futebol. Eu vou ficando por aqui, agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui e até a próxima.